A paz do Senhor, eu sou o Tony Pinho, do canal Devocionais Cotidiano. Você está no nosso Priorize Deus. Hoje, o nosso devocional de número 44. Vamos falar sobre um tema muito importante. Você tem um pai que o ama, mesmo que você não teve um pai presente ou um pai que não foi um pai legítimo que cuida, protege, provê. Você tem um pai. O seu pai é Deus. Então se apegue a essa verdade. Você tem um pai que o ama. Ele ama você. Seja você muito bem-vindo ao devocional Priorize Deus. O pastor Michel começa com uma pergunta. Você consegue separar a figura do seu pai terreno da figura do seu pai celestial? É uma boa pergunta. Então você olha para o seu pai que te criou e compara ele com Deus. Você consegue fazer essa separação? E se você talvez fizer não um pai que te criou, mas um pai que você não conheceu? Você tem um pai? É óbvio, todos nós temos um, mas você não conheceu. Então você consegue fazer esse comparativo do pai que você não conheceu com o Deus que te ama? Pensa nisso. Você pode não ter tido um pai. Você pode ter tido um pai que não foi um bom pai. Você pode ter tido um pai ausente ou você pode ter tido um pai excelente, um exemplo de homem. Todos eles, independente de qual seja o grau, o teu pai, Deus, é o Deus que te ama. Vamos para o nosso devocional. Pode ser que você tenha crescido sem o afeto do seu pai, ou que por circunstâncias adversas teve a presença paterna, mas de forma negativa e traumática. Todavia, não importa que tipo de paternidade humana você tenha tido, entenda que você sempre desfrutou da presença do Pai Celestial. Ele o ama. Presente ou não, Deus estava lá. O seu pai terreno poderia não estar presente, mas Deus ali estava. Lucas capítulo 15 narra uma história muito conhecida. Mas veja que perspectiva o pastor Michel nos traz. Lucas 15 narra a história do filho pródigo. Aquele jovem inconsequente pediu em vida sua parte na herança do pai e, de posse daquela riqueza, saiu de casa. Viajou para lugares longínquos, fez más escolhas e acabou perdendo tudo. Porém, a Bíblia relata que o pai se manteve sempre aguardando o filho voltar para o seio da família. Deus age da mesma forma. Portanto, independentemente do que tenha feito, saiba que o Senhor o ama e está de braços abertos para recebê-lo. Não sei o caminho que você trilhou, mas eu sei que Deus está te aguardando a voltar para casa. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não o acusou de ter saído. Não ficou bravo, nem o condenou por aquele período que ele estava fora. Em vez disso, simplesmente o amou e o celebrou a chegada do seu filho que estava perdido e foi achado. É muito interessante que quando o filho volta, ele acha que o pai iria desprezá-lo, não ia querer recebê-lo, não ia aceitá-lo. Mas o pai continuou amando. Por quê? Porque viu arrependimento no seu filho. Então, independente de que caminho que você trilhou, se você se arrepender, Deus está disposto a te perdoar. Assim como esse pai, que nós vimos aqui na história de Lucas, capítulo de número 15. O último parágrafo diz assim: não importa o passado, corra para os braços do Pai, pois Ele o ama. A frase em destaque nos diz assim: se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Pensa você, se você não é pai, se você é mãe, nesse contexto de família,
nós sabemos dar coisa boa para os nossos filhos. Imagina o que Deus não pode fazer. Que presente Deus não pode nos dar como um pai cuidadoso e amoroso. Então receba do Senhor a paternidade que talvez você nunca teve. Esse devocional tem um plano de leitura para você continuar conhecendo o Pai. Livro de Números, capítulos 5 e 7. E se você quer ler a Bíblia toda em um ano, se inscreve aqui no canal, porque estamos num propósito de ler a Bíblia toda. E hoje nós estamos lendo o livro de 1 Samuel. Isso que você ouviu. 1 Samuel é o que nós já estamos lendo para que a gente possa ter conexão com o nosso Deus e priorizá-lo sempre. Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês amanhã e que a gente possa entender que o amor do Pai está sempre disposto a nos perdoar quando nós confessamos que nós precisamos dele. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo, com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Até amanhã, querendo nosso Pai.